Boa noite. Hoje a gente vai fazer o desafio 6 do módulo 6, né? Dando continuidade à resolução dos desafios. Esse desafio aqui é do SQL e modelagem de dados. Para isso a gente vai precisar do dbeaver. Basicamente, deixa eu ver aqui. O objetivo: projetar e implementar um banco de dados relacional completo baseado no sistema de biblioteca. Requisitos obrigatórios: criar todas as tabelas do sistema, definir tipos de dados corretamente, criar chaves primárias, tá certo. Criar chaves estrangeiras, relacionamentos obrigatórios aqui. Um autor pode ter vários livros, um usuário pode ter vários empréstimos, um livro pode estar em vários empréstimos. Então o que acontece? Esse vínculo, esse relacionamento entre as tabelas, né? Só para dar uma explicação melhor. Vamos ver aqui. Um autor pode ter vários livros, né? Um autor tem vários livros, mas um livro só pode ter um autor, né? Geralmente ele vai ter um autor. Pode ser que ele acabe tendo mais de um, mas no geral ele vai ter um. Então, imagina que essa caixinha aqui é o autor. Deixa eu pôr aqui numa letra Arial Black. Tamanho 26. Essa caixinha aqui é o autor. E aí, esse autor, ele está vinculado a vários livros. Ele pode, não necessariamente que ele vai estar, né, mas ele pode estar vinculado a vários livros. Um único autor. E aí, se a gente olhar do lado do livro, o livro ele está vinculado a um autor só também, né? Por exemplo, aqui, livro A, B, C e D. Então, o autor tem vários livros, né? O autor tem livro A, B, C e D. E o livro, se a gente olhar do lado do livro, o livro A tem o autor A, né? O livro B tem o autor B. E assim por diante. Então, esse é o relacionamento de um para muitos e muitos para um, né? Depende do lado que você vê, né? Do lado do autor é um autor para muitos livros, e do lado do livro é um livro, na verdade é um para um, né? Do lado do livro. Um livro tem um autor, mas vários livros pode ter o mesmo autor. E aí tem os outros vínculos aqui também, né? Um usuário pode ter vários empréstimos, é a mesma ideia. Um livro pode estar em vários empréstimos, também é a mesma ideia, né? Se a gente fosse crescer isso aqui um pouco mais, imagina que a gente poderia ter, por exemplo, aqui, ó. Esse ABCD agora, imagina que seria empréstimos, né? Empréstimos. Se um livro pode ter vários empréstimos, por que acontece? Eu posso ter várias cópias do mesmo livro, né? O livro por si só, o livro dele pode ser um livro só, mas existem várias cópias desse livro. Então esse livro, como tem várias cópias dele, eu posso ter uma cópia emprestada aqui para o A, uma cópia emprestada para o B, para o C e para o D, né? Como exemplo aqui, né? Então seguiria essa ideia aí, né? Um único livro, na verdade não um único livro, né? A ideia é que seja o nome do livro e tal, o título, né? Mas seja várias cópias daquele mesmo livro. Então por isso que ele pode ser emprestado para várias pessoas. Mas beleza, bora lá. Cenários obrigatórios: consultar livros por autor, consultar empréstimos por usuário, consultar empréstimos ativos. Vamos fazer essas consultas aí. Primeiro então vamos fazer a modelagem do banco. Aqui no dbeaver. Vamos aqui no MySQL, banco de dados, banco teste, tabelas. Vamos clicar com o botão direito, criar nova tabela. Vou chamar isso aqui de biblioteca. Na verdade é o nome da tabela, né? A gente vai criar as tabelas aqui: autor, usuário, livro e empréstimo. Isso aqui é de acordo com o sistema de biblioteca que a gente fez no módulo 4 aqui, ó. Aqui está a descrição das colunas de cada tabela, né? Vamos começar por livro. O nome da tabela livro, começando com L minúsculo. Aqui nesse campo, ó, ele está marcado aqui na aba colunas, a gente clica com o botão direito, criar nova coluna.
Todos eles têm a coluna ID de identificação. Ela é do tipo int. Ela não pode ser nula e ela tem o autoincremento, né? Que é aquele número que vai crescendo de 1 em 1, de acordo com a inserção de dados. Aqui eu vou marcar também unique key e chave primária, né? Que aqui no desafio ele pede, tem que ter chaves primárias aqui, ó, criar chaves primárias. A chave primária é a chave de identificação mesmo dos dados daquela tabela, né? Então, no caso, é a da coluna ID. E aqui ele cria o nome por padrão, livro PK. PK é a abreviação de Primary Key, que por sua vez é a tradução de chave primária, né? É do inglês Primary Key, português chave primária. Dá um OK. Beleza, ele criou aqui a primeira coluna, mas ele ainda não criou a tabela, viu? Que aqui ficou até verde. Aqui tem a opção de salvar aqui embaixo, ó. Então ainda não está criado, né? É um rascunho que a gente está fazendo. Vamos continuar então. O livro tem título, ISBN, ano de publicação, quantidade disponível e autor. Então, clico aqui de novo, criar coluna. Título. Título é um string, mas aqui no banco a gente entende como varchar. Por default ele colocou 100 caracteres de tamanho, vou colocar 255. E só isso, não precisa pôr mais nada aqui. Pode ser vazio, né? Se eu quiser que ele não seja vazio, eu marco essa opção, ele não pode ser nulo. Vou marcar, vou deixar marcado só pra gente ver a diferença. Ó, não nulo, verdadeiro aqui também. ISBN, publicação. Então é só seguir esse mesmo padrão. ISBN também vai ser string. O ISBN é um número, né? Standard Book Number. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, é só um número muito grande, por isso que eu uso string ao invés de integer ou long. Mas ó, pode ter letras também aqui. Acho que 100 caracteres é suficiente para armazenar esse número. Então eu vou deixar 100 aqui. Ano publicação pode ser um integer. E aqui, ó, nesse caso aqui, ele está seguindo o camel case, né? Que a primeira letra da primeira palavra é minúsculo e a segunda letra da segunda palavra é maiúsculo. No banco a gente segue o Pascal case, não, o snake case. Todas as letras são minúsculas e separadas por um underscore ali. Esse símbolo aqui, o tracinho embaixo. Ano, publicação. Como é só o ano, eu vou usar o int. Quantidade disponível. Quantidade disponível é int também. E o autor, ele vai ter esse vínculo com o autor no final, só que eu vou pôr só depois. Quando eu fizer o autor aqui, a tabela do autor. Aqui eu clico aqui em salvar. Tem um atalho que é Ctrl S. Tá aqui o script que ele vai executar, né? Vou até salvar aqui no bloco de notas. A gente vai salvando aqui. Então clico em executar, ele executa, beleza, criou a tabela livro. Vamos criar a tabela autor agora. Autor. E aqui no campo de colunas, vamos criar as colunas. Primeira coluna ID, do tipo int, não nula, autoincremento, chave primária. Próximo aqui é o nome e nacionalidade. O nome do autor, né? Ele é string, varchar. Vou pôr 255. Vou colocar que ele é obrigatório, então eu marco não nulo aqui, né? Essa caixinha de não nulo. Nome e nacionalidade. Nacionalidade. Tá, vou pôr 255. Eu ia deixar 100, mas acho que 255 é melhor. Beleza. Tudo certo. Eu vou dar um Ctrl S agora. Ao invés de clicar em salvar, eu usei o atalho Ctrl S. Ele mostra o script SQL que vai ser executado. Clico em executar e pronto. Salvo aqui mais um. Agora eu já posso fazer o vínculo entre livro e autor, né? Se a gente seguir a ideia do diagrama que eu fiz no Paint, um autor tem vários livros e um livro tem um autor, né? Então, sabendo disso, eu vou fazer uma coluna aqui no livro chamada Autor ID, que é a coluna que vai vincular com o livro. Aqui não pode ser varchar, aqui é int. Int, beleza.
Antes de eu criar aqui, eu vou fazer também aqui, ó, chave estrangeira, que é o que ele pediu também aqui no desafio. Ó. Chaves estrangeiras, né? Então, vim aqui em chave estrangeira, clica aqui, criar nova chave estrangeira, e aí eu estou no livro e eu vou vincular com autor. Tabela de referência, né? É a tabela autor, no caso. Coluna aqui vai ser a coluna autor ID, que é a que eu vou usar como vínculo para vincular com a coluna de ID do autor, né? E a coluna de referência é ID mesmo. Tipo de coluna é int. Aqui também é int, tudo certo. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Cliquei. Ele criou o nome aqui, ó, livro autor FK. FK significa foreign key, que traduzindo é chave estrangeira. Vou mandar salvar para mim ver o script que ele criou. Teste livro add constraint livro autor FK foreign key autor ID referência a autor.id. Acho que é isso mesmo. Vamos copiar e salvar e executar aqui, né? Executei. Para ver se deu certo, eu vou vir em diagrama. Olha só, agora ele tem um vínculo entre livro e autor, né? Se eu clico no ID do autor, ele marca aqui que é o autor ID o vínculo, né? Tá vendo? Então, um livro ele tem um autor ID e aí o autor, né, que é o único autor, pode estar vinculado a vários livros, né? Cada livro tem o mesmo autor ID, pode ter o mesmo autor ID. Então, certo. Deixa eu salvar mais esses scripts. Próximo aqui é criar a tabela usuário e a tabela empréstimo, porque elas também têm vínculo entre elas. Eu vou criar o empréstimo ou usuário primeiro? Eu vou criar o usuário primeiro. Criar novo. Usuário. Colunas. Primeira coluna ID do tipo int. Não nula com autoincremento. Chave primária. Usuário PK. Deixa aí. Nome, e-mail, tipo. Nome vai ser varchar 255. Eu vou deixar obrigatório, então eu marco não nulo. E-mail também é varchar, é um string, né, um texto. Não vou marcar não nulo agora. E o tipo também é string, pelo que eu lembro lá do outro módulo do desafio. O tipo pode ser 100 caracteres, eu acho que mais que suficiente para definir o tipo do usuário. E ok. Clique em salvar. Copia esse código, salvou. Já criou então a tabela usuário. Próxima é a tabela empréstimo. Clique em tabelas, botão direito, criar nova tabela. É empréstimo sem acento, não precisa estar no plural, no singular aqui no caso, né? Aí tá. E sem letras maiúsculas. Criar nova coluna. Primeira coluna sempre é o ID, do tipo int, não nulo, com autoincremento e chave primária. Aí ele vai ter o vínculo com o usuário aqui já. E é aquela ideia, né? Um usuário pode ter vários empréstimos, mas um único empréstimo está vinculado a um único usuário. Então, aqui eu já posso criar a coluna usuário ID, porque um empréstimo está vinculado a um usuário. E aí, como o empréstimo, para ele existir, ele precisa ter um usuário, eu vou marcar esse campo de não nulo para o usuário ID ser obrigatório quando surgir o empréstimo, né? Livro também, né? Como aqui a gente está falando do sistema de biblioteca, eu preciso ter um livro para falar que eu fiz o empréstimo do livro, né? Não existe outro tipo de empréstimo aqui nesse caso, então vou marcar esse campo também. Livro underscore ID do tipo int. Aqui eu já podia definir. Não, aqui não. Não preciso definir isso aqui ainda. Beleza. Data de empréstimo e data de devolução. Criar nova coluna. Data underscore empréstimo do tipo date. Ele também é obrigatório.
A data que a pessoa pegou o livro, eu acho que é obrigatório ter. E a data de devolução já não é mais obrigatório, porque assim, a gente espera que o usuário devolva o livro, mas quando a gente cria um empréstimo não tem que ter uma data de devolução, né, por padrão. A data de devolução ela só existe quando o usuário devolve de fato o livro. Então não vou marcar esse campo. Agora a gente já vai aproveitar aqui, antes de criar a tabela, de fato criar a tabela, né? Vamos em chave estrangeira e vamos criar as foreign keys, né? Primeiro é com o usuário. O vínculo aqui é da coluna usuário ID com a coluna de referência ID da tabela usuário. Próximo vínculo é da tabela livro, coluna aqui livro ID, como referência a coluna ID da tabela livro. Certo, tem autor. Ah, tá. O autor tá aparecendo aqui porque ele exibe todas as tabelas, se não me engano, né? Ele tá até a própria tabela empréstimo ele tá exibindo. Beleza. Então, vínculo empréstimo usuário, foreign key, e empréstimo livro foreign key. Vamos clicar em salvar. Tá aqui todo o código. As constraints, constraint primary key do ID, constraint foreign key do vínculo de usuário e do vínculo de livro aqui. Executa. Beleza. Salva esse script aqui. E vamos ver aqui no diagrama como que ficou, olha só. Tem o empréstimo está vinculado a um usuário. Então, um empréstimo possui um usuário, mas esse usuário único aqui ele pode ter vários empréstimos, né? Cada empréstimo pode ter o mesmo usuário aqui. E o livro, né? Um empréstimo tem um livro e um livro pode estar emprestado para pode ter vários empréstimos, né? Imaginando que seja várias cópias desse mesmo livro aqui. Então, beleza, fizemos aqui toda a modelagem do banco. Agora, vamos popular esses dados aqui. Fechar tudo, não. Vou clicar aqui de novo, gerar SQL. Na verdade, cadê? Não é essa opção que eu quero, não. Criar tabela. Aqui. Não é gerar SQL, eu quero abrir um... Eu esqueci onde que eu... aqui, abrir isso aqui, ó. A janela de script, pra gente digitar os scripts. Vou fazer manualmente, não vou fazer agora pelo dbeaver, não. Pra gente relembrar como que eram os códigos de insert, update, delete. Insert, select, update, delete e o join também que a gente vai ver. Insert. Aí já até colocou aqui, auto preencheu into, né? E aí eu falo qual que é a tabela que eu quero inserir o dado. No caso, tabela livro. E aí agora eu passo as colunas que eu vou inserir. O ID ele aumenta sozinho, né? Incrementa sozinho, então não preciso colocar o ID. Título, ISBN, ano, publicação, quantidade disponível, vírgula. Deixa eu pular o link. Autor ID, né? O Autor ID a gente ainda não tem. Eu acho que ele também não é obrigatório, não. Deixa eu ver se eu consigo... eu posso colocar o autor antes e depois eu coloco o livro. Insert, into, autor, nome e nacionalidade. Então eu vou pôr 2 autores só. Clarice Lispector e William Shakespeare. Então, values agora, vou definir os valores. Nome, aspas simples. String aqui dentro do banco é sempre aspas simples. Se eu pôr aspas duplas, ele vai entender que é coluna. Lispector, nacionalidade brasileira. Acho que é isso. É assim mesmo que se escreve, né? Beleza. Aí eu clico aqui para inserir. Inseriu. Agora, William Shakespeare.
Aqui eu só vou mudar o valor dos dados agora. William Shakespeare. Qual que é a nacionalidade dele? Tá em inglês aqui, né? Mas tudo bem. Inglês? Born, die. Não, calma aí. Lugares, descanso, profissões, país. Que isso? Tá meio... Ah, é país, né? Linguagens, gênero. Stanford Open Avon. Inglaterra. Como é que é? Quem nasce na Inglaterra é inglês? Inglês. Caramba. Executa. Beleza. Agora volta pro livro. Vamos inserir aqui uns livros. Quantidade disponível e autor ID. Agora sim a gente tem dois autores ID. Values, eu consigo inserir mais de um valor ao mesmo tempo, né? Vamos inserir aqui primeiro da Clarice Lispector. A hora da estrela. ISBN, aquele número. Tá até aqui, né? Vamos pôr esse aqui. Ano de publicação. (1967). Quantidade disponível, vou pôr 10. E autor ID 1. Agora eu vou colocar uma vírgula aqui. E vou inserir outros valores para outros dados de outro livro. Vamos pegar outro livro dela aqui. String of Life. A corrente da vida. A gente pode procurar o número. Por isso aqui. Quantidade vou pôr 5 e o autor ID 1 também. Agora vamos colocar mais dois livros do William Shakespeare. Hamlet e Romeu e Julieta, acho que é os mais famosos. Hamlet. Se ISBN eu vou pôr qualquer número, tá? Interessante que eles começam 978, olha. Fiquei curioso, do William Shakespeare, do Hamlet aqui, vamos ver qual que é. Se começa com 978. Também, ó. O que será que significa 978? Quantidade disponível, vou pôr 3, o autor ID agora é 2. O autor de referência. Aqui, se a gente até conferir, ó. 1 é Clarice Lispector, 2 é William Shakespeare. Vírgula. Romeu e Julieta. CSBN aqui eu vou... Agora eu vou inventar um número, não vou ficar procurando. 978. Deve ter uma quantidade também de número. Quantidade disponível 3 e autor ID 2. Esses números aqui dos valores seguem essa ordem aqui em cima das colunas. Título, ISBN, ano, publicação, quantidade. Opa, faltou aqui, né? Faltou ano, publicação aqui. Opa, ano, publicação. Corrente da vida. Em 1995. Esse ano aqui ele podia ser
sem aspas, porque é número. Hamlet, 1599 e 1600, 1599. Mil quinhentos e noventa e sete. Executo aqui. 4 linhas atualizadas, ele adicionou os 4 livros, beleza. Vou salvar esse script. Esqueci de salvar o author. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui rapidão. Beleza. Usuário, vamos criar 2 usuários apenas aqui. Insert into usuário. Nome, e-mail, tipo, values. Primeiro usuário vai ser eu. O e-mail tem que estar entre aspas simples e o tipo também. Tipo aluno. Pô, assim. Você acha que eu vou pôr minúsculo? Vou inserir mais um valor. Caleb Amaral. Vou pôr sobrenome, eu pus sobrenome meu. E o tipo vai ser aluno também. Executa. Beleza. Agora vamos fazer empréstimos. Insert into empréstimo. Usuário ID. Livro ID. Data empréstimo. Vírgula, data de devolução. Qual livro que você quer pegar aí? Livro ID 1. Data de empréstimo hoje. Data de empréstimo no formato americano, ano, mês e dia. 2026. Ano, mês 4, dia 29. Data de devolução não precisa, né? A gente pode ter colocado aqui 7 dias, mas deixa para quando realmente existir a data de devolução. Vírgula. Usuário 2. Livro ID 2. E data de empréstimo é hoje também. 0429. E aí eu vou fazer mais alguns pro 2, pro usuário 2. Usuário 2, livro 3, data de empréstimo hoje também. E o livro 4 também. Usuário 2, livro 4, data de empréstimo hoje. Beleza. Executo isso aqui. E aí, para ser um pouco mais realista, a gente precisa diminuir a quantidade de livros, né? Do livro 1, 2, 3 e 4, hein? Diminuir em 1. Vamos aqui nos livros aqui. Tem 10, 5, 3 e 3. Então agora a gente vai fazer o update. Update, livro 7. Quantidade disponível igual 10 menos 1, 9. 9, where ID igual a 1. Tem que pôr ID, que senão dá problema. Então, diminuiu em 1 a quantidade do livro de ID 1. Mesma coisa para os outros, vou diminuir tudo em 1. 4 e 2 e 2. Aqui vai ser 4, de ID 2. Vou até escrever os outros já. Vai ser 2 agora, o livro de ID 3. E vai ser 1, o livro de ID 4. E eu executo tudo de uma vez. Não, não é esse, não. Esse aqui eu acho. Há 2 abas de resultado. Tá, tranquilo. Pronto. Atualizou 3 linhas de uma vez. Pronto. Deixa eu salvar tudo aqui. Então já executamos o update, os inserts. Vamos ver
que mais que dá para fazer aqui? Update, select, dá para fazer um select, um join, delete depois. Deletar os empréstimos depois. Fazer um select, asterisco from livro, por exemplo. Posso dar Ctrl Enter para executar o select, tá? Um atalho aí para usar. Posso selecionar usuário, empréstimo. O select é bem simples. No select aqui eu posso também filtrar já, colocando a cláusula where, de, por exemplo, eu quero ver todos os empréstimos do usuário de ID 2. Where usuário ID igual a 2. Então ele só traz no select os dados do usuário de ID 2. Por exemplo, também eu posso select asterisco from autor. Eu posso trazer, na verdade autor não, vamos ver o do empréstimo. Select asterisco from asterisco é que traz tudo, né? Eu posso, por exemplo, trazer só data de empréstimo. Select data empréstimo. Eu posso selecionar o ID do empréstimo e a data do empréstimo também. Então, aqui no select eu não preciso necessariamente colocar o asterisco. O asterisco ele traz tudo. Mas se eu quiser trazer menos dados, eu faço assim. Certo? Agora vamos fazer o join. O primeiro join vai ser... Deixa eu só salvar isso aqui. O primeiro join vai ser entre os autores e os livros. Select também, o join é um tipo de select. Asterisco from author. Inner join livro. E aí esse é o comando do join, né? Inner join livro L on, aí eu tenho que pôr esse on. L.id, o vínculo vai ser entre o livro ID que seja igual a ponto, na verdade é o contrário, é L.autor ID igual a ponto ID. A de autor e o L aqui é do livro ponto autor ID. Quando eu executo, ele traz todos os dados que existem entre o autor e o livro, né? Que estão vinculados aqui, ó. O primeiro autor trouxe Clarice Lispector 2 vezes e os 2 livros dela. O segundo autor trouxe William Shakespeare 2 vezes e os 2 livros dele aqui. Então esse é um exemplo do join. Existem outros tipos de join. Existe o left join e o right join. Mas aí é um pouco mais avançado, ó. Joins SQL. Vamos ver aqui um. Ó, existe o left join, que traz tudo o que tem na esquerda e o que tem vínculo do lado direito. Right join, que é o contrário do left, né? Traz tudo o que tem na direita e que tem vínculo da esquerda. Inner join traz tudo o que está vinculado entre os dois. E full join traz tudo dos dois lados que tenha vínculo, né? E então, deixa eu ver o que falta. O delete, né? Vamos fazer uns delete. Vamos deletar os empréstimos, por exemplo. Será que se eu tentar deletar uma coisa que não poderia, por exemplo? Vamos ver aqui. O autor está vinculado. Ele não tem esse constraint também. Usuário empréstimo. Vou deletar os empréstimos. Delete from empréstimo. Não, na verdade não é isso não, né? Como é que era o comando delete? Deixa eu ver se esse aqui vai. Acho que esse sim. Ele dá um warning aqui, um aviso. Você está prestes a executar uma instrução delete sem a cláusula where. Vamos pôr where id igual a 2. Executou. Vamos conferir. Ó, ele deletou o empréstimo de ID 2, tá vendo? Os outros empréstimos continuou, só de ID 2 que foi apagado. E aí a gente pode fazer várias condições para o delete, né? Não precisa ser só o ID também. Pode ser, por exemplo, where data de devolução é diferente de nulo, né? Vou pôr uma data de devolução aqui. 2026, 5,
5. Mês 5, dia 5. E aí, por exemplo, delete from empréstimo where data de evolução diferente de nulo. Esse é o símbolo diferente aqui. Lá no Java é assim, né? Vamos ver se vai funcionar. Ó, 0 linhas, então não fez o que eu imaginei que ia fazer, né? Talvez esse símbolo aqui diferente. Esse aqui é diferente de nulo. Era para ele apagar. Vou tentar usar aquele outro símbolo, vamos ver. Também não foi. Ah, tá. Aqui nesse caso a gente pode colocar is not null. Acho que esse aqui vai funcionar. Ó, deletou uma linha. Vou dar um F5 aqui, ó. Deletou a linha que tinha data de evolução. Então existe essa possibilidade de condição também, né? A gente pode escrever aqui, né? Is not null. Algum campo, né? Alguma coluna qualquer não é nula. E aí a gente deleta. Beleza? Então acho que é isso, né? Consultamos os livros por autor. Vamos fazer isso aqui também. Select asterisco from livro. Inner join autor on a ponto, não, na verdade é a.id, que é o autor ID, igual a L. Esse A e esse L é um alias, tá? É uma sigla para abreviar a palavra livro e a palavra autor. L.autor.id. E aí ele fala para trazer só os livros, né? Então eu vou mudar aqui, ó, o asterisco. Vou pôr L.asterisco, que aí só traz os dados do livro. E é por autor, né? Então, como é por autor, tem que ter uma condição aqui. Where a.id igual a 1, por exemplo. Aí, ó. Trouxe só os livros do autor cujo ID dele é 1. Que a gente sabe que é Clarice Lispector. Aí, se eu quisesse mudar, eu mudaria para 2 ou para outro número de autor ID aqui. E aqui também eu posso colocar, ao invés do a.id, eu posso usar l.autorid. Porque a gente sabe que lá no livro tem um autor ID. E aí nem precisaria fazer esse join, né? Se a gente parar para pensar, ó, eu posso fazer assim. Beleza. Constar empréstimos para o usuário. Select e.asterisco from empréstimo e where e.usuário ID igual a 1. Trouxe todos os empréstimos do usuário 1 ou todos os empréstimos do usuário 2. Beleza. E por último, constar empréstimos ativos. Empréstimo ativo seria um empréstimo que não tem data de devolução, né? Então, where.e.data de evolução is null. Trouxe todos os empréstimos ativos. E é isso. Esse é o desafio aí.